Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, a primeira edição dessa segunda-feira, começa agora. Ministros do Supremo Tribunal Federal reagem a declarações de Eduardo Bolsonaro, filho do candidato Jair Bolsonaro e eleito deputado federal, de que para fechar o STF basta um cabo e um soldado. Manifestantes vão às ruas de várias capitais em apoio ao candidato do PSL neste domingo. No sábado, as manifestações foram a favor de Fernando Haddad, do PT. Projetos sustentáveis para casas e apartamentos populares reduzem custos e aliviam o impacto da construção do uso sobre o meio ambiente. Justiça de Minas Gerais transfere para Belo Horizonte os policiais civis de São Paulo detidos após um tiroteio com policiais mineiros. Os dois grupos faziam escoltas irregulares a empresários. 15 milhões de reais em notas falsas foram apreendidos. Autoridades russas pedem explicações do presidente dos Estados Unidos depois de Donald Trump anunciar que pretende deixar o acordo nuclear assinado em 1987. Autoridades de Moscou dizem que a decisão deixa o mundo mais perigoso. E no México, milhares de imigrantes marcham rumo à fronteira com os Estados Unidos. No esporte, o surf brasileiro representado da melhor forma possível. Aqui no Brasil e lá fora. Etapa em Portugal teve Ítalo Ferreira em primeiro lugar e Gabriel Medina bem pertinho do título. Ter uma casa sustentável com mecanismos para economia de água e energia pode parecer coisa de gente rica, com dinheiro para contratar um bom arquiteto. Mas o mercado da construção civil tem mostrado que não é bem assim. Soluções simples, feitas ainda na planta, podem tornar casas e apartamentos mais arejados, iluminados e com dispositivos baratos para diminuir o consumo de água e de luz. O selo na parede certifica que o prédio segue as normas de construção civil sustentável. Usando recursos naturais e técnicas ecologicamente corretas, as moradias verdes podem ser mais eficientes e econômicas. A gente, de fato, pode e deve incorporar soluções de sustentabilidade para qualquer padrão do empreendimento. Uma casa de uso individual, um empreendimento voltado para habitação de interesse social, médio ou altíssimo padrão. A grande diferença está na redução de consumo. Neste empreendimento, com apartamentos de 88 metros quadrados, o potencial de economia de energia elétrica é um dos diferenciais. O uso de lâmpadas de baixo consumo e eletrodomésticos com selo de eficiência reduzem o gasto em cerca de 25%. Torneiras com controle de vazão e bacias sanitárias com dispositivo de duplo acionamento ajudam a controlar o consumo de água em até 40%. O posicionamento correto das aberturas do prédio também pode fazer a diferença. A ventilação natural deixa a casa mais arejada e pode dispensar o uso de ventiladores e de ar-condicionado. O segredo é o planejamento, é pensar antes de começar a desenvolver o empreendimento, levando em conta as necessidades das pessoas que vão usá-lo e o contexto externo, ambiental, onde ele vai ser inserido. Ecológicas e eficientes, as construções são o caminho para cidades sustentáveis do futuro. A gente tem que lembrar que as nossas cidades brasileiras foram construídas às pressas no século passado. São cidades que cresceram muito rápido, preocupadas com um progresso que muitas vezes era destrutivo do meio ambiente. Então a gente tem que começar a pensar como é que vai ser a cidade daqui a 20, 30 anos. Tem que ser um hábito. Isso tem que ser algo que comece a se incorporar na vida das pessoas, porque todo mundo sai ganhando. A cidade, o morador, o meio ambiente e principalmente as futuras gerações. O Conselho Regional de Medicina Veterinária criou um guia prático para ajudar a identificar e denunciar maus-tratos a cães e gatos. A repórter Adriana Simino tem os detalhes e explica como acessar esse guia. Boa tarde, Adriana. Oi, Ana, uma boa tarde a você, boa tarde a todos. Esse guia ele foi criado pela Comissão de Bem-Estar Animal, aqui do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo, para ajudar veterinários, profissionais capacitados e também agentes públicos a identificar maus-tratos a animais que são considerados crimes desde 1998 pela Lei 9.605. Eu converso agora com a doutora Cristiane Pizzuto, que também é presidente dessa comissão. Doutora, vocês levaram cerca de um ano para desenvolver esse guia, porque são inúmeros os fatores que devem ser levados em conta para se caracterizar maus tratos a animais, né? E por isso só
pessoas da área realmente estão habilitadas para fazer essa identificação, né? Boa tarde. Sim, boa tarde. Esse material ele é um material informativo e que traz ao profissional inúmeras informações e variáveis que têm que ser analisadas no momento da averiguação dos maus tratos, né? Então é importante a gente estar concentrando essas informações para o profissional para que ele faça uma averiguação adequada do ponto de vista comportamental, do ponto de vista ambiental. E uma questão muito importante que nós trouxemos para esse guia é preparar o agente da inspeção a ter um olhar um pouco mais atento para o tutor, para o comportamento do tutor, porque nós sabemos que mais de 70% dos casos no Brasil, as agressões e os maus tratos a animais estão relacionados com violência doméstica. Então nós tentamos trazer isso para esse material para que a gente possa também ter uma consciência, né, uma informação do que se passa dentro da casa das pessoas e talvez tomar alguma providência para ajudá-los nesse sentido. Tá certo, obrigada pelas suas informações. Quem quiser conferir esse guia é só entrar na internet. O endereço é crmvsp.gov.br. Nesse guia também tem os canais de denúncia para quem observar maus tratos a animais, Ana. Importantíssimas. Obrigada, Adriana. Aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, uma exposição quer conscientizar o público sobre o uso de trabalho escravo na indústria da moda. A ação é feita pelo Ministério do Trabalho. O repórter Sérgio Colassino tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Sérgio. Oi, Ana. Boa tarde a todos. Segundo o Índice Global de Escravidão desenvolvido pela Fundação Walk Free, a indústria têxtil é uma das que mais exploram trabalhadores em situação análoga à escravidão em todo o mundo. Aqui na Avenida Paulista, essa instalação convida o público a entrar em uma fábrica de roupas com condições precárias para ter uma ideia das condições às quais muitas pessoas estão submetidas até hoje. Boa tarde, Catarina. Que mudança de comportamento do consumidor se espera com essa instalação? Esperamos que as pessoas tenham consciência da existência de trabalho escravo na moda e que tornem o ato de vestir um ato político, que elas saibam a origem da roupa que usam e ajudando os órgãos públicos a fiscalizar também o trabalho escravo na moda. Tá certo. Muito obrigado pelas informações. A ação vai até amanhã e a entrada é gratuita. O endereço para visitação é Avenida Paulista, número 1811. Ana? Obrigada, Sérgio. Aldo. Os estudantes inscritos no Enem já podem consultar onde será o local das provas. Jovens que vão fazer as provas em 2 domingos seguidos, 4 e 11 de novembro. Hoje foi liberado pela internet no site enem.inep.gov.br/participante o cartão de confirmação da inscrição. Ele traz o local do exame e o número da sala onde será feita a prova. Os candidatos devem imprimir e levar este cartão nos dias das avaliações, para tirar dúvidas de última hora. Lembrando que no primeiro dia de provas, 4 de novembro, começa o horário de verão. O país ficará com 4 fusos diferentes, então é preciso ficar atento para não chegar atrasado. Os 6 policiais civis do estado de São Paulo, detidos após um tiroteio com policiais civis de Minas Gerais e em Juiz de Fora, foram transferidos para Belo Horizonte. Uma decisão da Justiça Mineira tomada ontem transformou as prisões em preventivas, sem prazos para que os policiais sejam soltos. Eles devem responder por homicídio, tentativa de estelionato, lavagem de dinheiro e prevaricação. Já os 3 policiais de Minas Gerais foram autuados pelo crime de prevaricação, pois atuavam em interesse particular. De acordo com as investigações, os 2 grupos estavam no estacionamento do Hospital Monte Sinai, em Juiz de Fora, na sexta-feira. Os paulistas escoltavam um empresário de São Paulo que se encontraria com um empresário de Minas Gerais, escoltado pelos policiais mineiros. No tiroteio, um policial civil de Juiz de Fora morreu e outras 2 pessoas ficaram feridas. Segundo a Polícia Civil da cidade mineira, com o grupo paulista foram apreendidos 15 milhões de reais. A princípio, a maioria das notas seria falsa e eles estariam tentando aplicar um golpe. Nós entramos em contato com a Polícia Civil de Minas Gerais, que disse que as investigações continuam. A Secretaria de Segurança Pública Mineira informou que não vai se manifestar sobre o caso. Já a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que delegados da Corregedoria da Polícia Civil e do Departamento de Polícia Judiciária acompanham o caso. As eleições presidenciais acontecem no próximo domingo, no segundo turno. Nesse final de semana, o Brasil se dividiu em manifestações pela candidatura de Fernando Haddad, do PT, e de Jair Bolsonaro, do PSL. Os eleitores de Jair Bolsonaro se reuniram no domingo em várias cidades do país. No Rio de Janeiro, eles estavam na orla da praia de Copacabana.
Já em São Paulo, na Avenida Paulista, grupos se reuniram no discurso contra o PT, o ex-presidente Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff. Houve registro de atos em 20 estados e no Distrito Federal. Nem a polícia, nem os organizadores estimaram o número de presentes. As manifestações contra Bolsonaro e a favor de Fernando Haddad aconteceram no sábado em 15 estados e no Distrito Federal. Em São Paulo, o ato também aconteceu na Avenida Paulista. Houve registro em frente à Embaixada do Brasil em Buenos Aires, capital da Argentina. Os gritos foram de "ele não" e a favor da democracia. Organizadores e polícia também não contaram o número de presentes. O Tribunal Superior Eleitoral acolheu 2 ações do PDT contra o candidato à presidência Jair Bolsonaro. As ações se baseiam em reportagem do jornal Folha de São Paulo sobre o envio de mensagens contra o PT em redes sociais pagas por empresários. Nas ações, o PDT pede a realização de nova eleição em primeiro turno sem a participação de Bolsonaro. O PDT também fez alguns pedidos de liminar, negados pelo corregedor do tribunal, ministro Jorge Mussi. Entre eles, uma solicitação para que Jair Bolsonaro e o vice, Hamilton Mourão, sejam proibidos de veicular qualquer notícia em rede social, principalmente no WhatsApp. O ministro deu prazo de 5 dias para que a defesa de Bolsonaro se manifeste. As ações do PDT se baseiam em reportagem do jornal Folha de São Paulo, que aponta o pagamento por empresas favoráveis a Bolsonaro do envio em massa de mensagens contra o PT no WhatsApp. A prática pode ser considerada ilegal se a Justiça entender que se trata de doação disfarçada para a campanha por parte de empresas. Desde 2015, doações eleitorais de empresas estão proibidas pela legislação eleitoral. Outra irregularidade seria o uso de base de dados comprada de terceiros, o que também é proibido. Neste domingo, a presidente do TSE, Rosa Weber, disse que a Justiça Eleitoral está atenta à questão das fake news, mas que esse não é um problema só do Brasil. Todos sabemos que a desinformação é um fenômeno mundial, que se faz presente nas mais diferentes sociedades e que tem levado todos nós a uma reflexão sobre um tema. Gostaríamos imenso de ter uma solução pronta e eficaz. De fato, não temos. Agora, se tiverem a solução para que se evitem ou se coíbam fake news, por favor, nos apresentem. Nós ainda não descobrimos o milagre. Daqui a 6 dias termina a eleição mais agressiva e intolerante da nossa história. Abusos virtuais, verbais e físicos que até culminaram em morte derrubam a ideia de que os brasileiros são pacíficos. Mas acabada a disputa, a sociedade tem sim formas de retomar o respeito pelo que o outro é e pensa. Afinal, estamos numa democracia. Daqui a uma semana, a tentativa de convencer quem está próximo a votar em um ou outro candidato deixa de fazer sentido. E tudo que foi dito antes do resultado das eleições? Acho que as pessoas tendem a guardar esse tipo de rancor, assim, de mágoa. A gente precisa de uma chance, né? Todo mundo precisa de uma chance e o Brasil está precisando de uma chance também, né? Esta cientista política explica que as discussões antes dos pleitos são naturais, mas que neste ano a radicalização por causa do aumento do papel da internet levou a situações extremas. Essas intolerâncias que têm aí perdido o senso do que é o político, do que é um princípio básico da democracia, que é você discordar. É importante que tenha opiniões diferentes. Agora, a diferença é quando essas opiniões diferentes passam a ser usadas para agredir o outro e até para violência física, como a gente tem visto em alguns casos. O desrespeito aos pilares da democracia, como a tolerância política, se contrapõe ao resultado de uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha, que mostra que o regime tem o apoio de 69% da população, maior índice registrado desde 1989. E esse tipo de contradição é típica dos brasileiros. No âmbito privado, predomina a minha vontade, na minha casa, entre os meus, na rua não, na rede social não. Por quê? Porque são os lugares eminentemente públicos, evidentemente públicos. Portanto, dada essa falta de percepção do público, nós acabamos tendo essa dificuldade em dialogar, debater, discutir, e é evidente que isso tem consequências.
Para esta cientista política, o desafio pós-eleitoral do Brasil para retomar um certo equilíbrio social inclui 3 principais esforços: dos candidatos, em promover discursos de unificação, sejam eles vencedores ou perdedores, de grupos da sociedade que fomentem o debate saudável entre a população e das instituições, que devem combater a violência, especialmente quando cometida por agentes do Estado. Também entender que as instituições elas não têm um papel só com a sociedade, mas ela mesma tem esse papel de se autocontrolar e criar mecanismos para impedir que essa violência surja dos grupos ligados ao Estado. Na opinião deste sociólogo, a polarização deve se manter depois do segundo turno. O que precisa mudar é a disposição em respeitar a opinião, especialmente de pessoas próximas. Todos querem o mesmo para o Brasil, querem uma sociedade melhor, uma sociedade igualitária e, portanto, não é rompendo relações que a gente consegue chegar nesse objetivo comum. Ministros do Supremo Tribunal Federal reagem à fala de Eduardo Bolsonaro, filho do candidato do PSL à presidência, de que basta um soldado e um cabo para fechar o STF. 2 ministros, Marco Aurélio Mello e o decano Celso de Mello, criticaram abertamente a declaração do filho do presidenciável. O vídeo que circula na internet foi gravado no mês de julho, num cursinho para o concurso da Polícia Civil no Paraná. Nele, Eduardo Bolsonaro responde a uma pergunta sobre a possibilidade da corte impugnar a candidatura à presidência do pai dele, Jair Bolsonaro. Mas se o STF quiser arguir qualquer coisa, sei lá, recebeu uma doação ilegal de R$100 do José da Silva, impugna a ação dele, a candidatura dele. Eu não acho isso improvável não, mas aí vai ter que pagar para ver. Será que eles vão ter essa força mesmo? O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. Com a repercussão negativa, Eduardo Bolsonaro voltou atrás e disse que falava sobre uma situação, segundo ele, esdrúxula, do STF impugnar a candidatura do pai à presidência sem fundamento. Já o candidato Jair Bolsonaro disse que se alguém falou em fechar o STF, precisa de um psiquiatra. E o candidato a vice na chapa do PSL, general Hamilton Mourão, afirmou que a fala de Eduardo Bolsonaro é ruim, mas foi um arroubo juvenil e que a possibilidade de fechamento do STF num eventual governo Bolsonaro não existe. Os ministros do STF consideraram a fala de Eduardo Bolsonaro extremamente grave. O decano dos ministros, Celso de Mello, classificou a afirmação como inconsequente e golpista. Outro ministro do STF, Marco Aurélio Mello, disse que o país vive tempos estranhos e que a declaração de Eduardo Bolsonaro mostra que não se tem respeito pelas instituições pátrias. O ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, usou as redes sociais para também condenar a declaração, porque, segundo ele, prega a ação direta e ameaça o STF. FHC disse também que as afirmações cheiram a fascismo. Em nota, a Associação dos Magistrados do Brasil disse por meio da presidente em exercício que o Poder Judiciário é independente e os magistrados brasileiros não se curvam a ataques de qualquer natureza ou a pressões externas. Já o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamáquia, também se manifestou por meio de nota em defesa do STF. A nota da OAB diz que o mais importante tribunal do país tem usado a Constituição como guia para enfrentar os difíceis problemas que lhe são colocados e que é obrigação do Estado defender o STF. A gente vai para as notícias do esporte, Cadu Cortez. Vamos lá, Aldo, tranquilo? Hein? Vamos lá. No surf, somente notícias boas, aqui no Brasil e também lá fora. Sofia Medina levou o campeonato paulista aos 13 anos de idade e o irmão Gabriel quase alcançou o título mundial em Portugal. Vamos ver. Na penúltima etapa do Mundial em Peniche, em Portugal, um aéreo incrível de Ítalo Ferreira no fim da bateria acabou com as chances de Gabriel Medina conquistar o título da temporada. O atual líder do ranking estava liderando a bateria, mas foi surpreendido por uma nota 9.3 do seu compatriota. Dessa forma, a decisão vai ficar para a última etapa em Pipeline, no Havaí. Ítalo, aliás, seguiu no embalo e passou pelo francês Johan Duru e conquistou a maior nota da bateria, um 8,5, usando sua arma letal. Um belo de um aéreo invertido. Com a vitória, o atleta se mantém na 4ª posição do ranking, agora com 43.070 pontos. E por aqui, Sofia Medina, irmã de Gabriel Medina, faturou o Campeonato Paulista na categoria feminina sub-16, ao vencer a etapa de Maresias. A surfista de apenas 13 anos venceu 3 das 4 etapas do circuito e terminou com 3.000 pontos. A segunda
colocada do circuito foi Nairi Marques, de Ubatuba. Veja a seguir, autoridades russas pedem explicações do presidente dos Estados Unidos depois de Trump anunciar que pretende deixar o acordo nuclear assinado em 1987. E no México avança a marcha de milhares de imigrantes latino-americanos que pretendem entrar nos Estados Unidos. A gente volta já. O presidente Donald Trump afirma que os Estados Unidos vão se retirar do tratado sobre armas nucleares e a Rússia cobra explicações. O ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, falou hoje que espera dos Estados Unidos explicações sobre os planos de deixar um tratado histórico que alterou os rumos da Guerra Fria entre americanos e russos e eliminou mísseis nucleares da Europa. O presidente norte-americano Donald Trump disse no sábado que os Estados Unidos podem se retirar do Tratado de Forças Nucleares de alcance intermediário, porque os russos estariam violando o pacto. Nos últimos anos, as duas potências vêm se acusando mutuamente de violações do tratado assinado em 8 de dezembro de 1987 pelo presidente americano Ronald Reagan, durante a visita do então líder soviético Mikhail Gorbachev a Washington. Nesse domingo, o ex-líder soviético afirmou que a ideia de Donald Trump é um erro e que não deveriam rasgar acordos de desarmamento, pois não sabem onde isso pode levar. O anúncio de saída do acordo foi recebido com críticas no Kremlin e acendeu um alerta de medidas retaliatórias. Em Pequim, a ministra das Relações Exteriores chinesa afirmou que o presidente dos Estados Unidos deveria pensar apenas não 2, mas 3 vezes antes de abandonar um acordo histórico, como esse pacto nuclear. O porta-voz do governo russo afirmou que o país sempre cumpriu as regras do tratado e que a saída dos americanos causa preocupação, pois faz o mundo ficar mais perigoso. Uma caminhada com milhares de imigrantes da América Central que atravessa o México continua em direção à fronteira com os Estados Unidos. A marcha é um verdadeiro êxodo de imigrantes, como talvez nunca tenha acontecido na América, que saiu de Honduras, passa pelo México e avança em direção aos Estados Unidos. Homens, mulheres e crianças caminham dezenas de quilômetros sob o calor, com paradas para um pequeno descanso. A estrada parece um rio de pessoas. A maioria são hondurenhos, mas também há imigrantes de outros países que há 7 dias caminham em direção ao sonho de viver na América. O governo de Honduras não lhe ajuda a nadie aún. Sérgio Cáceres, que acompanha a marcha numa cadeira de rodas, diz que o governo hondurenho não ajuda ninguém, mesmo se você for deficiente físico e que ninguém tem trabalho lá. Por isso, todos estão na marcha. Em alguns pontos, a situação ficou tensa quando dezenas de policiais tentaram bloquear o avanço das pessoas, sem sucesso. Mais de 5.000 imigrantes foram registrados em 3 abrigos da cidade mexicana de Ciudad Hidalgo, enquanto outros 2.000 acampam à noite na praça central da cidade. Os presidentes de Honduras e Guatemala disseram que cerca de 2.500 migrantes foram repatriados para Honduras. O presidente norte-americano Donald Trump alertou que a caravana deve ser parada. Disse pelo Twitter que ela é uma desgraça para o Partido Democrata e pede mudança nas leis de imigração. Trump ainda ameaçou cortar as verbas de ajuda regional, fechar a fronteira dos Estados Unidos com o México e enviar tropas até lá se o México não contiver os imigrantes. De volta a falar de esporte, hora dos gols pelo Campeonato Brasileiro e o Palmeiras, hein? Vem que vem, vamos ver. Antes do Verdão, o time reserva do Grêmio foi a Minas visitar o América. Juninho abriu o placar ao completar o cruzamento de Carlinhos e Jean-Pierre converteu o pênalti final, 1-1. No Morumbi, o São Paulo empatou sem gols com o Atlético Paranaense. Se manteve na 4ª colocação, mas a 9 pontos do líder. O Sport venceu o Vasco por 2-1 na Ilha do Retiro e embolou a briga contra o rebaixamento para a Série B. Matheus Gonçalves fez 1-0. Fabrício e Cláudio Vinck deram os números finais ao embate. Edgar Júnior marcou o impedido e com isso o Bahia bateu o Botafogo, se afastando da zona de rebaixamento. O Vitória saiu na frente do Corinthians, com um belo arremate de Rainer. Depois, Jadson acertou um lindo chute para empatar. A virada veio com Roger aos 45 do segundo tempo, mas Neilton aos 48 fez 2-2. O Palmeiras venceu o Ceará no Pacaembu, 15 jogos de invencibilidade. Bruno Henrique, aniversariante do dia, marcou os 2 gols. Arthur fez o de honra do Vozão, que segue na zona de degola. E o Cruzeiro, recém-campeão da Copa do Brasil, meteu 3 na Chapecoense. Thiago Neves, Arrascaeta e Dedé. O Jornal Cultura, primeira edição, termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama, que hoje fala sobre a reta final das eleições. Boa tarde e ótima semana. Boa semana, hein? Tchau.
Ministério da Cultura, Bradesco e TV Cultura apresentam a programação de 2018.